Não há outro igual ao que se assenta no trono, sobre tudo e todos. Ele olha das alturas, tenta ouvir as suas criaturas. Suas feitura, obra de tuas mãos. Sou insensato a elevar a canção. Suas feitura. Eu vou te mostrar a razão pela qual. Não, para. Aleluia. Ei, gente, tudo bem? Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o ministério profético, já que é algo que as pessoas estão falando tanto e eu sinto a necessidade de falar sobre isso. Creio que é um mover de Deus para esse tempo. A gente começa com as músicas bem aqui no Instagram e do nada aparece, no Instagram não, no YouTube, do nada aparece um anúncio chato. Eu sou necessário A elevar a canção. Deixa subir o incenso santo. Deixa subir a minha adoração. Deixa subir. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Gente, eu só vim aqui enquanto Deus me força a vir. Tô brincando, Ele não faz isso comigo. Mas eu venho aqui enquanto Deus fala ao meu coração. Aí eu sinto que eu tenho que vir. Eu tenho preguiça de maquiar, de ficar arrumada pra vir aqui todos os dias. Não estou arrumada, não estou maquiada. Eu coloco um baita de um filtrão aqui pra ficar mais ou menos apresentável na internet. Mas ei, tudo bem, Nath? Eu acho lindo essas pessoas que acordam de manhã e já querem se maquiar e achar que o mundo... Ei, John! Mas eu não tenho vontade de fazer isso, sinceramente. Mas vamos lá. Eu quero falar hoje um pouquinho sobre o ministério profético. Muito tem se falado sobre o ministério profético. Eu participo de uma igreja que tem uma escola de profetas e vem profetas de vários lugares para falar a respeito do ministério profético. E o mais legal é que quando a gente vê outro profeta falando, a gente se identifica com aquilo que ele fala a respeito do ministério, de como é. Aí você percebe que não acontece somente com você, mas acontece com diversas pessoas. Antes de tudo, eu quero indicar uns livros muito legais aqui, porque eu acho que o profeta tem que ler, sabe? Tem que compreender o dom e o chamado de Deus para sua vida. E eu quero indicar uns livros do meu avô, óbvio. Eu quero indicar esse aqui, o Dom de Profecia. Esse aqui é o Ministério Profético do vô Reagan. 7 passos para julgar a profecia. Ouça o seu coração, que é muito bom também. Esse do jejum eu acho bom, acho muito bom. E tem esse outro que eu gosto, para mim é o melhor livro do vô, que é o Compreendendo a Unção. Acho que super vale a pena. Eu vou indicar só livros do vô Reagan hoje, que ele é a minha referência de ministério profético. O vô Reagan foi profeta e mestre, ensinou a palavra da fé. Os grandes, maiores líderes do Brasil e do mundo aprenderam a palavra da fé com o vô Reagan. E eu amo a vida do vô Reagan. Me ensina com simplicidade, com temor, com zelo pela palavra de Deus, com zelo de ser bíblico, sabe? Eu acho isso extremamente importante. E por que
que eu decidi fazer isso? Por causa de uma pergunta que me fizeram a respeito do ministério profético. Eu estava conversando com a pessoa e a pessoa virou para mim e falou assim: mas o ministério profético só fala aquilo que é ruim? Muitas vezes eu tenho a sensação que o ministério profético não consegue encontrar ouro nas pessoas. Ele só consegue encontrar o que é ruim. E eu estava conversando com Deus ontem, falando: Senhor, como que é isso? Como que é isso? Esses dias Deus tem me colocado para ler livros de profetas. A palavra de Deus, ela é dividida em 66 livros e tem os livros proféticos, que são os profetas maiores e os profetas menores. E por que são maiores? Por causa da quantidade de capítulos que tem no livro. E eu li o livro de Jeremias esse mês e agora eu comecei a ler o livro de Ezequiel. E você vê a diferença de um profeta para o outro, né? Jeremias era um profeta que profetizava contra Israel o tempo todo. Ele trazia o juiz de Deus para Israel. Só que Jeremias não tinha visões como Ezequiel tem. Quando você olha para o livro de Ezequiel e olha para o livro de Jeremias, você vê a diferença de um para o outro. Por exemplo, Isaías é um profeta messiânico. Ele profetizou aquilo que viria a respeito do Messias. Jeremias e Ezequiel, é óbvio que tem a respeito do Messias. Por exemplo, o capítulo 31 de Jeremias fala a respeito da vinda do Messias, fala sobre a restauração de Israel. O Ezequiel é diferente, né? É óbvio que você vai encontrar coisas a respeito do Messias, você vai encontrar coisas a respeito do futuro, mas a primícia desses livros falava a respeito de Israel, sobre o que estava acontecendo naquele momento. E a gente vê que muitas profecias aconteceram para aquele momento e outras aconteceram depois. E eu estava lendo o capítulo 4 de Ezequiel. Quando você começa o livro de Ezequiel, você percebe que Ezequiel tem uma visão a respeito do céu. Ele vê os 4 seres viventes, ele vê tudo aquilo que está descrito no céu, que vai de encontro com aquilo que o apóstolo João descreve em Apocalipse, a descrição do céu. E como que essa questão de Deus falar através de simbolismo e através de visões para profetas é algo tão louco. Como que um profeta descreve uma visão? Eu recebi uma palavra tão bonitinha nessa conferência que teve na minha igreja na semana passada. Teve uma menina que chegou para mim e falou assim: olha, eu vi o seu coração queimando. Você sabe aquele emotion que tem um coraçãozinho pegando fogo? Eu falei: nossa, ela achou uma descrição. Eu falei: olha que bonitinho. Ela conseguiu trazer uma visão real daquilo que ela estava vendo. Na realidade, os olhos dela já tinha visto algo que ela estava vendo. Para profeta é muito difícil muitas vezes descrever o que ele está vendo. Eu vou falar principalmente de mim. A maioria das vezes que Deus me entrega palavras, algumas palavras, Deus me mostra a cena. Eu vejo a cena e eu tento descrever a cena que eu estou vendo. E eu faço de tudo para ser fiel àquilo que Deus está me mostrando. Só que tem coisas que é tão difícil você descrever de forma natural. Tem coisas que é tão difícil você conseguir explicar exatamente como que você está vendo. E eu achei tão bonitinho ela conseguir ter uma visão, ter uma visão real daquilo que ela estava descrevendo, sabe? Eu achei muito legal e quando a gente olha para o livro de Ezequiel, a gente vai ver Ezequiel aqui. Deixa eu colocar uma luz aqui para ver se melhora. Melhorou. Tirou a sombra do rosto. Você olha para Ezequiel, você vai ver Ezequiel descrevendo os 4 seres viventes. E ele tem várias visões a respeito de várias coisas. Deus chamando ele. Olha para você ver. Olha que coisa mais louca. Em 31 de julho do meu 30º ano, enquanto eu estava com os exilados judeus junto ao rio de Quedar, na Babilônia, os céus se abriram e eu tive uma visão. Ok? Ezequiel teve uma visão. Vamos definir o que é o ministério profético e o que é o dom profético.
Existe uma diferença do ministério profético para o dom profético. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 14 que ele gostaria que todos profetizassem. Todos podem profetizar, mas nem todos são profetas. Por que nem todos são profetas? Porque para você ter um ministério profético sobre a sua vida, você tem que ter pelo menos 3 dons em operação, que é o dom de discernimento de espírito. Vai, filha, vai ficar com a sua avó. Obrigada. Ô mãe, pega a Mel aqui pra mim, que ela tá me atrapalhando. E fecha aqui pra mim. Fecha a Mel, vai cá. Vai pra lá com sua avó, por favor, que eu tô pregando e você tá me atrapalhando no meio de minha pregação. Anda. Pode passar aqui. Pode. Deixa eu voltar ao fio da meada. Existe uma diferença do ministério profético para o dom de profecia. Qual que é a diferença? É o dom que está em operação. Quando nós olhamos aqui para Ezequiel, ele fala: os céus se abriram e eu tive uma visão. Visões é um dom espiritual em operação, que é o dom de discernimento de espírito. O que é o dom de discernimento de espírito? É você vê anjos, demônios, você consegue ter uma visão do mundo espiritual. Eu conheço pessoas que profetizam e que nunca tiveram visões na vida. Quando você olha, por exemplo, a diferença do livro de Ezequiel para o livro de Jeremias, Jeremias não teve nenhuma visão. Tudo que Deus mostrou para Jeremias, Deus mostrou para Jeremias de forma natural. Quando Deus mostra para Jeremias, por exemplo, a primeira visão que Jeremias descreve para Deus a respeito da panela, aquilo era real. Existia aquela panela naquele lugar, não foi uma visão como Ezequiel teve, que os olhos dele se abriram e ele viu aquilo através de uma visão espiritual, né? Existe uma diferença de profetas que são videntes, né, por causa da manifestação de um dom espiritual que é o discernimento de espírito. Na realidade, todo profeta no Velho Testamento era chamado vidente. Por que ele era chamado vidente? Ele era aquele que era capaz de ver o futuro, de enxergar o futuro. Mas o fato dele enxergar o futuro, de Deus falar para ele, não significa que acontecesse com ele a mesma coisa que aconteceu aqui com Ezequiel. Os céus se abriram e eu tive uma visão. Nem sempre é assim. Muitas vezes Deus traz uma palavra, a palavra sobe ao seu coração e nem sempre você tem uma visão. Algumas vezes você tem uma visão, mas nem sempre você tem. Se você é um profeta que tem um chamado como de Ezequiel, que esse dom de discernimento de espírito, ele está muito ativado em você, você tem essa habilidade dada por Deus, que não é sua, que vem de Deus, para ver as coisas. Eu acredito que a pessoa que tem um chamado profético para a vida dela, ela tem uma trajetória de vida. Ela não descobre o chamado profético a partir do momento que ela converte, a partir do momento que ela aceita Jesus como Senhor e Salvador da vida dela. Não, não é assim. Ela tem uma história de vida. Eu sempre tive sede de Deus, eu sempre busquei o mundo espiritual de forma que era maior do que as outras pessoas. Eu sempre tive acesso a esse mundo espiritual que normalmente as pessoas não têm. Eu tinha acesso, eu via demônios, eu via coisas, eu tinha percepções espirituais desde a minha infância. Mesmo antes de converter, eu tinha essas percepções espirituais. Na realidade, o chamado, ele nasce com você. Quando você vê Deus chamando Jeremias, ele fala: olha, antes de você ser chamado no ventre da sua mãe, eu te chamei e te escolhi como profeta entre as nações. Não foi só aos 17 anos de idade quando Deus falou com ele. Porque quando Deus falou com Jeremias, ele tinha 17 anos de idade. Mas ele recebeu o chamado só quando ele tinha 17 anos? Não, o chamado foi ativado aos 17 anos. Ele foi ativado para Deus aos 17 anos. Mas ele já existia, ele estava lá. Ele só não era usado em prol do reino, entende? Ele só não era usado para a edificação dos santos. Eu me converti aos 21 anos de idade. Eu me tornei profeta aos 21 anos de idade? Não, eu sempre tive essa veia profética. Eu fui uma pessoa que eu cresci dentro do espiritismo.
E essas coisas do sobrenatural eram coisas que me chamavam muita atenção. Eles sempre disseram que eu ia ser vidente. Eles disseram que eu ia me tornar mãe de santo aos 17 anos. Eu não sei o que tem nos 17 anos, não. Acho que é algum número aí que no mundo espiritual a gente não consegue entender. Mas eu encontrei a macumba que fizeram para matar minha tia. E aí eu saí daquilo e tomei ódio daquilo. Pela misericórdia de Deus, minha tia não morreu, mas ela caiu e quebrou um pé, sabe? Porque esse povo é mau. Eles não estão nem aí, eles querem que aconteça, eles são extremamente egoístas, eles querem que aconteça o que eles querem, independente do que isso vai custar. Se vai custar a vida de alguém ou não, eles não se importam. Extremamente perverso, com um coração perverso. E eu estava lendo um livro de Jeremias esses dias. Eu percebi que o único momento que Deus fala para Jeremias não orar pelo povo é quando as pessoas praticam feitiçaria. Deus fala, não ora, eu não quero que esse povo ore. Eu não quero que você ore por esse povo. Por causa da feitiçaria que eles praticam. Não só a idolatria, mas a feitiçaria que eles praticam. Então, eu me vejo a minha vida inteira dessa forma. Tendo acesso ao mundo espiritual. Tendo acesso a sonhos, tendo acesso a visões. Mas o meu dom espiritual, ele só foi ativado para Deus quando eu tinha 21 anos de idade. E é isso que acontece, ele é ativado para Deus. Eu acredito que 90% das pessoas que estão dentro de um manicômio são profetas. Eu acredito que 100% das pessoas que mexem com o espiritismo são profetas. São pessoas que foram chamadas por Deus e que têm sede do espiritual. E nem todos os caminhos levam a Deus. O único caminho que leva a Deus é Jesus Cristo. Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Se não for por ele, ninguém vai ao Pai. Entende? Só que quando você olha, você vai ver uma trajetória. Existe uma diferença. Tem que ter pelo menos 3 dons espirituais em ação. Primeiro é o dom de discernimento de espírito. Por que eu parei aqui, ó? Os céus se abriram e eu tive uma visão de Deus. Eu conheço pastores que profetizam, que são homens de Deus, que têm palavras inspiradas, que têm palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, e a profecia que consola, exorta e edifica, mas que não tem visões, que nunca tiveram uma visão na vida. Eu conheço vários pastores que eu nunca vi um anjo. Eu nunca tive uma visão na vida, porque ele não é profeta. Ele tem um chamado pastoral, mas tem um dom de profecia sobre ele, e ele flui de acordo com o dom de profecia, que é diferente do ministério, do encargo profético. Entende? Aí você vê aqui a diferença de um profeta para o outro. Quando você começa a ler os livros proféticos, você vê a diferença das unções. Por que Deus derramou essa unção sobre Jeremias? E por que Deus derramou essa unção sobre Ezequiel? Mas sabe de uma coisa que eu percebo a respeito de todos os profetas? Inicialmente, todo profeta tem que ser um intercessor. Quem se diz profeta e não tem um ministério de intercessão sobre a vida dele, ele não compreendeu o que é o ministério profético. Porque todos os profetas intercedem. E essa coisa de Deus trazer palavras e de mostrar o que está errado, não é que a gente não acha o ouro na vida das pessoas. Porque o dom de discernimento de espírito traz para o profeta a habilidade de ver aquilo que está errado e que ninguém consegue ver. Que a maioria das vezes as pessoas não conseguem ver. Não é que o profeta tem que sair por aí apontando os erros dos outros. Não é isso. Não é isso mesmo. Mas há uma habilidade no ministério profético para conseguir ver coisas que estão erradas que a maioria das pessoas não conseguem ver. Só que essa habilidade, ela não vem sobre o profeta para ele trazer condenação sobre a vida das pessoas. Normalmente é para trazer conserto. Quando você vê Deus trazendo juízo sobre Israel, sobre Judá, sobre o povo, você percebe que a maioria das vezes que Deus decretava o juízo era porque a ira de Deus já tinha subido na última gota. O povo estava vivendo uma vida de permissidade que já não dava mais, porque na real, se Deus não aplica juízo sobre a injustiça, ele está sendo injusto.
Muitas vezes a gente olha para Deus como se Deus fosse uma vovozinha boa. Deus não é uma vovozinha boa, gente. Deus é um justo juiz. Eu vivo debaixo da graça, eu sei que a graça veio por intermédio de Jesus Cristo, né? Jesus é a própria graça de Deus encarnada para nós. Jesus não nos condena, a ira de Deus estava em Jesus na cruz do Calvário. Mas Deus não permite que a gente venha viver uma vida de pecado, uma vida que desagrade Ele, sem aplicar juízo. O juiz de Deus não tira a graça de Deus sobre as nossas vidas, entende? Não tira mesmo. Na realidade, o juiz de Deus sobre as pessoas é a misericórdia de Deus sobre a vida delas. Quando a gente olha Deus aplicando o juízo e a gente vê assim, nossa, que sofrimento, né? E a gente pensa que Deus está sendo mal por aplicar juízo. Não, Ele não está sendo mal, Ele está sendo justo. Nós que somos maus, somos justos, quanto mais Deus que é justo. Eu fico pensando, a gente olha para algumas situações de comunidades, alguém estuprou alguém. A comunidade vai lá, pega o estuprador e bate no estuprador e ele morre. A comunidade exerceu justiça sobre aquele cara que foi lá e fez aquilo. E muitas vezes a gente não acha isso injusto. Mas quando o juiz de Deus é derramado sobre um lugar, nós olhamos para Deus como se a nossa justiça fosse melhor do que a justiça de Deus. E não é. E não é mesmo. Deus seria injusto se Ele não exercesse juízo. Deus é um justo juiz. As bases do trono de Deus é misericórdia e justiça. Entende? E muitas vezes o juiz de Deus sobre a vida de uma pessoa é a misericórdia. Sabe quanto o apóstolo Paulo conta a história daquele homem lá que teve um caso com a esposa do pai dele? O apóstolo Paulo fala assim, tira esse cara do meio, porque eu não quero que as pessoas sejam influenciadas pelo pecado dele. Eu vou entregar o corpo dele a Satanás para que no dia do juízo ele fosse salvo. O que o apóstolo Paulo estava dizendo? Eu vou falar, olha, Satanás, você pode tocar nele, você pode trazer a enfermidade que você quiser, você pode birimbolar na vida desse cara, para que a alma dele seja salva, para que ele permaneça salvo, entende? Era isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. Ele estava sendo injusto com aquele cara? Não, ele não estava sendo injusto com aquele cara. Ele estava sendo justo. Só que como nós vivemos num país de injustiça, nós vivemos num país onde a gente vê o que é certo sendo errado, nós somos governados por juízes maus, nós pensamos que Deus é juiz mau que está por aí, gente. Deus não é. Deus governa e ele executa juízo com justiça. Não é que profeta fica por aí... Deus me livre de ser uma profeta do caos. Deus me livre de ser uma profeta que só fica apontando pecado ou dizendo que as pessoas podem ou não fazer. Na realidade, a lei de Deus no coração delas fazem isso para elas e por elas. Mas nós temos sim uma habilidade de ver coisas erradas que a maioria das pessoas não tem. E o coração das pessoas não está disposto a ouvir o que elas estão fazendo de errado. Porque a maioria de nós tem um coração muito obstinado. Quando você olha para os livros proféticos, quando eu olho para o livro de Jeremias, quando eu olho para o livro de Ezequiel, eu vejo o quanto que as pessoas são perversas. O quanto que as pessoas estão vivendo com o coração tão obstinados ao ponto de não conseguir ver nenhum dos seus próprios erros. Ao ponto de não conseguir alinhar o coração para entrar no trilho de Deus para a vida delas. Comportamentos que mostram o trilho de Deus para a vida delas. E quando o profeta chega para alguém e fala alguma coisa, não é porque ele vive uma vida ilibata, não é porque ele vive uma vida sem nenhum erro e sem nenhuma falha. Não é isso, é óbvio que não é. Todos nós estamos em processo de construção, todos nós estamos em processo de santificação. Quando ele fala algo que ele viu, é porque Deus mostrou. E porque se Deus mostrou, é porque Deus quer exercer misericórdia, entende? É porque Deus quer provocar uma transformação na vida daquela pessoa. Se ela aceita aquilo que é falado como sendo algo de Deus para a vida dela e permite Deus trazer a transformação que Ele quer fazer,
Cara, é algo extremamente benéfico. Quando você olha para todas as profecias, você fala, meu Deus, se esse povo tivesse voltado atrás, Deus tinha feito isso, isso, isso. Deus tinha feito isso, isso, isso. Deus não entrega uma palavra como se fosse um determinismo, entende? É porque Deus conhece o coração do povo e Deus sabe que o povo não vai se arrepender. Olha, eu quero que você se arrependa, mas se você não arrepender, é isso que vai acontecer. E eu estava lendo Ezequiel 4. Essa aqui para mim foi a mais louca. Eu já li os livros proféticos e já li a Bíblia outras vezes, mas eu confesso para você que eu nunca li com o entendimento que eu estou tendo hoje a respeito dos livros proféticos e até mesmo do ministério profético. É um livro que você olha para ele e você fala, meu Deus, que livro difícil de entendimento. Eu confesso para você que eu não entendo todas as profecias a respeito de Israel, mas o que eu estou olhando é o quadro da profecia, da compreensão do ministério profético. Olha o que Deus fala para Ezequiel. Agora, filho do homem, pegue um tijolo de barro, coloque na sua frente e desenhe nele a cidade de Jerusalém. Se fosse comigo, estava ferrada, porque eu não sei desenhar nada. Deus mandou ele pegar um tijolo e desenhar a cidade no tijolo. Aí ele fala assim, ó, retrate a cidade cercada, construa um muro ao redor dela, arme o acampamento inimigo e cerque a cidade com rampas e troncos de ataque. O que Deus queria? Deus queria trazer a visão que ele mostrou para Ezequiel no mundo espiritual, a visão dos olhos da fé, a visão dos olhos espirituais para algo real. Eu falo que o cinema, filmes, retrata a realidade do mundo espiritual de forma tão real para nós. Porque muitas vezes nós conseguimos ver com os olhos da fé uma imagem que nunca existiu. Aí você vai para o cinema, você olha para os filmes e tá lá aquela imagem, tá lá aquela cena retratada. Eu acho que por isso que Deus usa demais as mídias e o cinema, porque é extremamente profético. Porque o cara que faz uma cena de um teatro, o cara que faz uma cena de um cinema, ele consegue retratar uma visão que muitas vezes a gente vê no mundo espiritual e não tem ela de forma real, eu não tenho ela de forma palpável para te explicar. Como que eu vou te explicar isso? Eu não consigo te explicar isso, entende? Muitas vezes para o profeta é extremamente difícil fazer isso, explicar o que ele está vendo e trazer compreensão para a vida da pessoa que está recebendo aquela palavra. E o que Deus fez foi isso. Olha, eu quero que você desenhe, eu quero que você mostre. Tem coisas que Deus fala comigo que eu falo, Deus desenha, porque eu não estou entendendo. Eu preciso que o Senhor desenhe, porque eu não estou entendendo, sabe? A compreensão não chegou aqui ainda. E aí, eu lembro que logo quando eu converti, eu estava na porta da minha casa, eu lembro que eu estava no processo de libertação. No processo de libertação de vícios, de cigarro, de bebida. E eu tinha acabado de ser liberta do cigarro, acabado de ser batizada com o Espírito Santo, eu estava na porta da minha casa e tinha um carro. Esse carro era um carro de um vizinho, que eu não me lembro quem era aquele vizinho. E eu vi aquele carro e eu vi um demônio em cima do carro. Eu falei, caraca, eu tô vendo um demônio em cima do carro, que trem estranho. E naquela época, óbvio que eu fiquei com muito medo. Gente, não vou dizer pra você que de vez em quando eu vejo, eu não sinto medo, não, eu sinto. É óbvio, todo mundo sente. É mentira de falar que não sente. Eu sinto, mas só que na hora eu repreendo, eu falo, sai daqui em nome de Jesus. Mas eu sinto medo. Medo é algo real nos nossos corações. Não é algo que a gente deva sentir, mas sente, nós somos humanos. Você está lidando com algo espiritual, com algo que você nunca viu, você está tendo uma visão espiritual. E todas as vezes que pessoas tinham visões espirituais, Deus falava, não tema. Visões com o próprio Deus, calma, não tema. Vi um anjo chegava e falar, calma, não precisa ficar com medo, eu sou um anjo, eu sou da parte de Deus. Porque Deus sabia que as pessoas iam sentir medos. É algo desconhecido, é algo que você nunca se deparou, é algo que você está vendo pela primeira vez. E eu lembro que eu vi aquele demônio em cima do carro. Na época eu não tinha entendimento, eu tinha acabado de converter. Aconteceu um acidente com aquele carro, ele teve perda total. Pela misericórdia de Deus, a pessoa não morreu. Mas eu vi aquele demônio no filme Nárnia. Sabe o primeiro? O guarda-roupa, quanto Aslan é crucificado na pedra. Era exatamente a descrição
do demônio que eu tinha visto. Olha, eu converti em 2003, eu não lembro quando que foi feito Nárnia, eu acho que Nárnia foi feito em 2005, o primeiro, eu acho que foi feito em 2005 e 2006. Eu fui assistir o filme lá para 2010. A hora que eu vi o filme, eu falei, cara, eu já vi esse demônio que tá no filme. Eu vi ele em cima do carro e o carro capotou e pela misericórdia de Deus não aconteceu nada com o cara. Então, essa questão da visão espiritual, de desenhar, de conseguir captar para o mundo natural aquilo que é espiritual, é algo extremamente difícil para o profeta. E eu acho que essas pessoas que estão trabalhando com cinema, com arte, com design, elas conseguem descrever, elas têm essa inspiração de Deus para descrever exatamente o que consegue ver. Por isso que Deus chega para Ezequiel e fala assim, ó, coloque em frente e desenhe nela a cidade de Jerusalém. Retrate a cidade cercada, construa muros ao redor dela, arme o acampamento inimigo e cerque a cidade com rampas e troncos de ataque. Pegue uma panela de ferro, coloque entre você e a cidade. Volte-se para a cidade e mostre como será o cerco de Jerusalém. Isso será um sinal de advertência para o povo. Sempre era um sinal de advertência para o povo. Entende? Olha o que Deus fez. Deus criou uma cena para explicar algo que iria acontecer. Deus trouxe uma visão, uma palavra de sabedoria por intermédio de uma visão, e Deus criou uma cena, literalmente uma cena. Pega um tijolo, desenha o tijolo, coloca uma rampa, coloca uma panela de ferro, faça isso e mostre que é assim que vai acontecer. Aí essa parte para mim é a parte mais doida da profecia. Agora deite sobre o lado esquerdo e ponha sobre si os pecados de Israel. Você terá que carregar os pecados de Israel pelo número de dias que ficar deitado sobre o lado esquerdo. Determinei que carregará os pecados de Israel por 390 dias. Um dia para cada ano de pecado do povo. Depois deite sobre o lado direito durante 40 dias em um dia para cada ano de pecado de Judá. Olha que coisa mais louca. Ezequiel estava falando a respeito do exílio de Deus sobre o povo de Israel, como que ele seria tirado. E foi exatamente isso. Foram 400 anos sem Deus falar com o povo. Foi 400 anos o povo exilado até Deus voltar a falar novamente com ele. Agora pensa bem, ele participou da profecia. Ele não só entregou a profecia como nós hoje, no tempo da graça. Imagina Deus virando para mim e falando assim, Camila, você vai ficar durante 390 dias deitada do lado esquerdo. Eu durmo de barriga para cima. Eu tenho muita dificuldade de ficar deitada de lado. Deita de lado e você vai dormir assim durante 390 dias. É um dia para cada ano de pecado. São 390 anos de pecado. É um dia para cada ano de pecado. Você vai dormir desse lado. Mais 40 anos do lado direito para o pecado de Judá. Aí ele continua dizendo assim, enquanto isso, continuei a olhar para o cerco de Jerusalém. Deite-se com o braço descoberto e profetize contra a cidade. Eu amarrarei com cordas para que você não possa virar-se de um lado para o outro, até que tenha completado todos os dias de ser. Pensa bem a vida desses profetas. Se nós, profeta no Novo Testamento, acha que nossa vida é difícil, imagina a vida desses aqui. Pensa. Eu acredito que todo profeta na vida olhou para ele próprio e disse para Deus, Deus, eu não quero ser profeta. Eu não conheço um profeta que não tenha dito isso para Deus. Eu já disse para Deus várias vezes, Deus, eu não quero ser profeta. Eu não quero ser profeta. Isso que o Senhor me mostra é difícil demais. Essas palavras que o Senhor fala comigo é difícil demais. Eu não quero entregar isso para ninguém. Eu não quero falar isso para ninguém. Fica parecendo que você é a pessoa chata que toda vez só chega para falar coisas difíceis para as pessoas. As conversas que eu tenho que ter com as pessoas são conversas difíceis que a maioria das pessoas não querem ter. Não é, Nath? São conversas difíceis demais. Eu falo, meu Deus, esse assunto difícil de conversar, que eu não queria conversar com essa pessoa, mas eu vou ter que conversar, sabe? Eu acho que todo profeta na vida já entrou nessa crise. Eu não quero ser profeta, eu não quero entregar essa palavra. A rejeição é algo extremamente
ligado ao ministério profético. O profeta tem que lidar demais com rejeição. Eu acho que desde a infância o profeta tem que lidar com a rejeição. O profeta tem que lidar com abandono, tem que lidar com a solidão, de compreender aquilo que Deus está falando com ele no meio da rejeição e no meio da solidão. Algo extremamente difícil de lidar. Só que para pensar que nós estamos lidando apenas com sentimentos. Esses profetas aqui, eles tinham que lidar com a situação, eles estavam no meio da situação. Olha, você vai dormir 200 e 390 dias virado para a esquerda e vai dormir mais 40 dias virado para a direita. Eu vou te amarrar para que você não vire. Aí a profecia de Ezequiel, ela é tão específica que Deus fala assim, ó, pegue um pouco de trigo, cevada, feijão, lentilha moído e trigo candial e misture numa vasilha. Use para preparar seu pão durante os 390 dias, em que ficará deitado sobre o lado esquerdo. Gente, estava acontecendo, eu gostei do que Laura falou esses dias, eu vou usar muito essa palavra. Estava acontecendo atividades espirituais quando esse profeta estava nesse lugar. Nesse lugar de obedecer a Deus e fazer exatamente aquilo que Deus tinha mandado ele fazer, para explicar, para demonstrar uma profecia, para demonstrar o que iria acontecer com o povo. Ele estava profetizando a respeito do futuro, 390 dias para cada ano de pecado do povo. Entende? Ele estava falando a respeito do futuro. Aí Deus continua falando, olha como é que Deus é tão específico com Ezequiel. Meu Deus, use-os para preparar o seu pão durante 390 dias que ficará deitado sobre o lado esquerdo. Racione suas porções por 240 gramas por dia. Ele podia comer 240 gramas de pão por dia. Aí Deus continua, coma-as em horas determinadas. Depois meça um pouco mais de meio litro de água para cada dia. Deus falou o quanto que ele tinha que comer por dia, o quanto de água que ele tinha que beber por dia. Prepare e coma esse alimento como faria com bolos de cevada. Asse-o diante de todo o povo. Isso aqui é extremamente ofensivo para o povo. Sabe? Porque esse povo era um povo que vivia debaixo das leis de Moisés. Eles sabiam o que era impuro, o que não era impuro. Apesar de praticar o pecado e viver uma vida de impureza, praticar o pecado para que todos vissem, para eles era algo extremamente ofensivo. Eles praticavam o pecado deles, só que escondido, entende? Mas o que Deus queria dizer, olha, vocês vão praticar o pecado de vocês na frente de todo mundo, e todo mundo vai saber o que vocês estão fazendo de errado. Todo mundo vai olhar para vocês e vão saber que vocês são impuros. Vocês não vão fazer isso escondido mais. As pessoas vão ver. Vocês não vão passar mais pano quente sobre isso. Vocês não vão fingir que isso não é real. Aí ele continua, prepare e come esse alimento como farei com bolos de cevada. Isso aqui é o pior. Diante de todo o povo, usando fezes humanas, secas como combustível. Gente, Deus chega para Ezequiel e fala assim, eu quero que você faça um pão. Você vai comer 240 gramas desse pão por dia. Você vai fazer esse pão e você vai assar esse pão na frente de todo mundo com fezes humanas. Olha que profecia. Meu Deus. Olha que profecia. E o povo acha que os profetas de hoje é difícil. Eu acho que o povo não lê os livros proféticos, sabe? Não lê os livros proféticos. Pensa o que Deus mandou esse cara fazer. Deus mandou cozinhar o pão em fezes humanas. Tipo, pega cocô de gente, seca esse cocô, bota fogo e cozinha o pão que você vai comer. Olha que nojo, gente. Isso tudo era para explicar uma profecia. Isso tudo era porque Deus queria mostrar para o povo o que iria acontecer. Nossa, Camila, você está muito juízo, você não está na graça. Não, gente. Eu quero explicar para você a respeito do ministério profético. Entende? Que o ministério profético não é brincadeira. O ministério profético não é um dom que eu achei bonito falar, eu quero ser profeta. Oh, meu Deus! Deus tem misericórdia de mim, sabe? Não é assim. Muitas vezes as pessoas pensam que o ministério profético é algo que tem a ver com status, que eu possa achar que eu sou alguma coisa por ter o ministério profético. Quem somos nós na fila do pão? Ministério profético não tem status nenhum.
O ministério profético é muito mais sofrimento do que status. Muito mais, ao menos que você seja um profeta vendido como Balaão. Porque Balaão era um profeta. Era um cara que havia sido chamado antes do ventre da mãe dele. Só que servia a Satanás com o dom dele. E além de servir a Satanás com o dom dele, se vendia, cobrava por aquilo. Balaão era tão profeta que quando Balaão vai profetizar contra Israel, Deus fala através da boca de Balaão. Zero status, né, Nath? Não é status nenhum, não tem nada com que me orgulhar. Sabe, esses dias eu falei uma coisa para o pessoal, olha, Deus está me usando, ninguém tem que se orgulhar disso. Eu não posso me orgulhar disso. Simplesmente Deus decidiu me usar, eu vou fazer o quê? Vou falar, não quero. Já passei dessa fase do game, de falar que não queria ser usado por Deus. Hoje eu já deixo Ele fazer, eu me sinto mais livre, sabe? É Deus, não tem nada a ver com você. Quando você entende que não tem nada a ver com você e que é muito mais esse peso, é muito mais esse temor do que qualquer outra coisa, você tira de você a performance. Você tira de você a necessidade de ter que estar em ação o tempo todo. O profeta não tem que estar em ação o tempo todo. A maioria das vezes Deus fala coisas com o profeta, sim, mas ele não tem que estar em ação o tempo todo. Para que aquilo não se torne algo que ele venha se orgulhar. Algo que ele venha se achar superior aos outros ou mais espiritual do que os outros. Eu falo que profeta anda na frequência, sabe a frequência da rádio? Só quem é velho que sabe disso, os novos não sabem disso. Na minha casa tinha um rádio que eu tinha que alterar a frequência da rádio. Você pegava o botãozinho, ia colocando a frequência, até você conseguir a frequência exata da rádio. Se não tivesse na frequência exata da rádio, o que acontecia? Ruídos. Você até conseguia ouvir a música, mas todas as vezes que você ouvia a música tinha chiado. Eu falo que esse chiado é a alma do profeta. A alma do profeta é quando está cheia de si. A alma do profeta é quando não está curada, quando está cheia de rejeição, quando está cheia de abandono. A alma do profeta é quando está cheia de traumas. Ela é essa alma que está cheia de ruído. Deus traz a mensagem, a palavra sobe ao coração, a palavra sobe ao espírito humano, mas sempre tem alguns ruídos. E conseguir essa sintonia perfeita, essa sintonia onde você consegue ouvir a música sem nenhum ruído, passa por esse processo de curar a alma. Eu sei que nós da palavra da fé não gostamos de falar de cura da alma, mas renovação da mente é cura da alma. Entende? O que é a renovação da mente? É tirar as crenças erradas e colocar a mente de Jesus Cristo na pessoa. Por isso que o profeta ele tem que estar extremamente alicerçado na palavra de Deus, porque se ele não tiver alicerçado na palavra de Deus, toda profecia que ele entregar vai ter ruídos, mesmo que seja de Deus. Eu acho que as pessoas precisam olhar para os profetas com os olhos de misericórdia, sabe? Olhar para o profeta, compreender que ele é um ser humano, apesar de ter uma mensagem da parte de Deus, apesar de ser Deus falando através dele. Porque é Deus falando através dele. Esse é o ministério profético. É Deus falando através dele. Sabe? Ele sendo inspirado. A palavra inspirar fala sobre respirar. Roache, recebe de Deus, inspira e expira, sabe? Olhar para o profeta com mais misericórdia, compreendendo que ele é alguém que precisa ter esse processo de transformação de mente, de cura da sua própria alma, para que aquilo que ele fale a respeito de Deus não tenha ruídos, não tenha aquele chiado, para que a música toque de forma perfeita. E aí você vai ver aqui no livro de Ezequiel, Deus falando com ele, eu falo, meu Deus, que profetas são esses? E muitas vezes a gente é rejeitado porque uma pessoa não recebe a profecia que a gente entrega para ela, a gente fica arrasado, como se nós tivéssemos que cumprir a profecia.
Eu ouvi isso de Herênio, um dos maiores profetas que eu conheço, profeta de verdade, que é muito usado por Deus para curar de forma sobrenatural com palavra de conhecimento. Eu conversando com a Herênio virou para mim e falou assim: Camila, nem sempre o que Deus te fala as pessoas vão entender. E o seu papel não é cumprir a profecia. O papel de cumprir a profecia é de Deus, não seu. E muitas vezes nós não compreendemos, nós, profetas, queremos cumprir a profecia, sabe? Para mostrar que nós somos verdadeiros. Para mostrar que aquilo que Deus nos deu realmente é de Deus. Tipo, cara, o que eu tô te falando é de Deus, sabe? Essa não é a nossa obrigação. A obrigação de cumprir a profecia é de Deus. Foi Deus que deu a palavra, é Ele que faz. E eu ouvi esses dias de uma profeta aí que o maior amigo do profeta é o tempo. Já parou para pensar que Ezequiel profetizou isso a respeito de Israel e ele fala sobre 390 anos? Quanto tempo que essa palavra demorou para se cumprir? Entendeu? Cada ano essa palavra se cumpria. Cada ano parte dessa palavra se cumpria. Isaías, quanto tempo que aquilo que Isaías falou a respeito de Jesus demorou para se cumprir? 400 anos. É um intervalo de tempo. Quando você pega o Novo Testamento e o Velho Testamento, tem uma página em branco. Aquela página em branco significa os 400 anos que o povo de Israel ficou exilado e que Deus ficou em silêncio sem falar com o povo. Entende? É esse, acho que Isaías foi até mais. Eu acho que Isaías foi um período maior do que 400 anos. Eu não sei a data exata. Mas essa questão de querer cumprir, sabe? Esse não é nosso papel. O seu papel é ser alguém que entrega a palavra de Deus, é ser fiel àquilo que Deus falou para você falar. E pronto, deixa o resto com Deus, não é com você. Não sofra por isso. Porque o profeta sofre. Ele sofre. Ele sofre nas emoções dele, na espera daquilo que cumpra. Eu dou graças a Deus quando Deus me entrega umas palavras e eu esqueço daquelas palavras. Eu glorifico a Deus. Aí uma pessoa chega para mim e fala assim: você lembra daquilo que você me falou? Aconteceu? Eu falo: eu te falei? Isso é tão bom para mim, porque eu não tenho oportunidade de roubar a glória de Deus para mim. Eu não tenho oportunidade de falar: eu disse alguma coisa. Foi Deus que disse através de mim, eu nem lembrava mais e se cumpriu, eu não tenho nada a ver com isso. Eu só fui um instrumento nas mãos de Deus, eu só falei aquilo que Deus queria que eu falasse a respeito daquela pessoa. Entende? Eu acho isso tão maravilhoso. Tem coisas que eu lembro, mas tem coisas que eu não lembro. E esse não é o nosso papel como profeta, fazer a profecia cumprir. Nós temos que simplesmente ser fiéis àquilo que Deus tem falado conosco e falar, independente daquilo que seja bom ou ruim, sabe? Se você está vendo uma coisa ruim, fale, só tenha jeito para falar. Só seja fiel da forma como falar, da forma como Deus te colocou para falar, sabe? Só seja fiel e vá. Mesmo que você venha sofrer rejeições, abandono, mesmo que as pessoas venham olhar para você e te julgar, porque a maioria das vezes as pessoas não julgam só a profecia, as pessoas julgam sim o profeta. Entende? Vá lá, entregue. Seja fiel a Deus, não aos homens. Cabe a você agradar a Deus e não agradar os homens, mesmo que isso te custe algo, porque a maioria das vezes vai te custar algo. Para Ezequiel custou muito. Imagina uma pessoa comendo 240 gramas de pão por dia. Era um pão, gente. É o que tem um pãozinho francês. Ele comia um pão por dia e tomava meio litro de água. Você acha que esse cara não emagreceu durante esses 90 dias? Custou algo para ele, custou caro. E vai custar, o ministério sempre vai nos custar algo. Sempre vai nos custar algo. Não tem esse negócio de falar: o preço que foi pago foi por nossa salvação, o preço que foi pago foi para mim ter a herança de Jesus Cristo na vida. Mas o ministério nos custa tudo, o ministério custa a nossa vida, entende? O ministério custa algo, existe um preço sim a se pagar. Eu sei que isso é difícil para nós. Tem um preço a se pagar. Sim, tem um preço a se pagar. Sabe? Existe o preço de carregar a sua cruz, que é crucificar a sua carne. Existe um preço a se pagar.
E não é esse mar de rosas. É óbvio que a gente vive acima dos espinhos. Mas não é esse mar de rosa, tipo, eu não vou sofrer nada. Sofre, o amor tudo espera, tudo crê, tudo sofre e tudo suporta. Isso é o amor. Ai, Jesus, glória a Deus por falar coisas difíceis. Mas é isso. Eu não sei, mas eu acredito que eu vou pegar e vou fazer uma série sobre o ministério profético. Não fica achando que você está aí sendo injustiçado ou que o ministério profético é difícil demais. Vai ler as histórias desses profetas. Você vai olhar para a vida deles e você vai falar: ô Jesus. E eu aqui discutindo que o Senhor me deu uma palavra para entregar para o irmão. Olha o que esse profeta sofreu. Jeremias foi preso, foi jogado num buraco porque entregou uma palavra. Entende? Tantas coisas que esses profetas. Amém, Nath. Tantas coisas que esses profetas sofreram. E muitas vezes a gente fica olhando para nós e fala: ai, dó de mim, que sou esse profeta que ninguém acredita, que ninguém ouve. Sabe? Eu falo que eu vivi coisas na minha vida que foram extremamente necessárias para que, como profeta hoje, eu viesse fazer coisas que, mesmo que eu não queira fazer, eu ainda assim compreenda que é de Deus. Eu não venha duvidar do chamado profético de Deus para minha vida. Eu não venho olhar para mim e falar assim: eu acho que isso não é de Deus. Eu acho que eu não sou tão profeta assim. Porque tem palavras que Deus entrega para a gente que a gente pensa dessa forma. Eu acho que eu não sou tão profeta assim, não cumpriu diante dos meus olhos. Imagina Ezequiel falando isso para Deus: não cumpriu diante dos meus olhos. Imagina. Jeremias viu as profecias cumprindo diante dos olhos dele. Jeremias viu o povo sendo exilado. Jeremias viu a cidade sendo saqueada e ele permaneceu na cidade. Jeremias viu todos os homens sendo tirados, sabe? E só as crianças. Não é? Coisas necessárias para o aprendizado. E só as crianças lá, Jeremias chorando. Jeremias chorava diante de Deus. E Deus chegava para Jeremias e falava assim: olha, mesmo que apareça Moisés e Samuel. Quando você olha para a vida de Samuel, você vê que Samuel não fez nenhum milagre. Elias fez milagres. Eliseu fez milagres. Samuel não. Samuel era um profeta intercessor diante do povo. Deus chega para Jeremias e fala: se Moisés, que era um intercessor, e se Samuel aparecer, interceder por esse povo, ainda assim eu não vou responder. Aí Jeremias começa a chorar, começa a ficar desesperado. Mas Deus, o povo está morrendo. As crianças, olha o seu povo. O nosso povo. Antes de tudo, Jeremias era um intercessor. Sabe? Mas é isso, falei coisas aleatórias, mas eu acho que era isso que eu tinha que falar. E uma das coisas que eu acho extremamente importantes para o profeta é compreender o dom que ele tem, para que ele sofra menos. Lê esses livros, o Ministério Profético, o Dom de Profecia, 7 Passos para Julgar a Profecia do Kenneth Hagin, Compreendendo a Unção do Vô Hagin é maravilhoso. Tem também Eu Creio em Visões. O Creio em Visões deixa o ministério de discernimento de espírito e de palavra de sabedoria e conhecimento através dos sonhos muito, muito claro, sabe? Porque profeta, a vida do profeta é sonhar. Deus continua falando com o profeta mesmo quando ele dorme. Não tem paz e sossego. Ele sonha o tempo todo. É um trem que acontece com ele de forma natural, que ele não entende, mas ele vai dormir, ele tem um sonho profético. Ele acorda, ele vê um trem. Aí os sonhos, muitas vezes, a gente não consegue compreender, sabe? E esse livro, Eu Creio em Visões do Vô Hagin, ele é muito esclarecedor. Ele fala quando você está tendo um sonho: dormi de barriga cheia, tive um sonho. Quanto que é uma visão? Quanto que é um sonho profético? Quanto que é de Deus para minha vida? Esse livro dele é muito, muito bom. Tá bom? E eu quero orar agora. Vamos orar. Espero que você tenha sido abençoado com essa palavra. Eu não sei como Deus vai fazer, mas eu sei que vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Amém? Pai, obrigada, Senhor, pelo Teu Espírito. Obrigada, Senhor, pelo ministério profético. Obrigada, Senhor, pelo dom do Senhor em nós.
Nós somos extremamente gratos, Senhor, pelo aquilo que o Senhor faz em nós e através de nós. Pai, eu coloco os profetas diante do Senhor. Eu oro para que a tua graça venha sobre os profetas, Pai, em nome de Jesus. Que as palavras, Senhor, que venham sair da boca desses profetas venham ser confirmadas pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, traz legitimidade para cada palavra que sai da boca dos profetas. Em nome de Jesus. Pai, eu oro para que o coração, para que a alma dos profetas venham estar alinhados com a tua palavra. Eu oro para que a alma dos profetas, Senhor, seja saudável, para que eles tenham cura na alma deles, Senhor, para que eles venham viver, Senhor, essa alma limpa, livre de qualquer coisa do mundo, limpa e livre de qualquer coisa que impeça eles de ser um canal desobstruído em tuas mãos. Pai, nós damos toda a glória ao Senhor. Nós devolvemos ao Senhor, que é digno de glória, de louvor, da nossa adoração. Nós sabemos, Senhor, que sem o Senhor nada nós podemos fazer. Nos dá, Senhor, como profetas, um coração humilde, um coração que devolve toda glória, toda honra para o Senhor. Nós não fomos feitos, Senhor, para lidar com glória. Essa palavra glória que significa peso, kavod que significa peso. O homem não nasceu para ter esse peso sobre ele. O peso de glória, o peso de louvor, Pai, não é dado para o homem. O homem não foi feito para ser ídolo, Senhor. O homem foi feito para adorar. Essa é a nossa essência em Ti, Senhor. Adorar quem o Senhor é. Nós devolvemos toda glória, todo louvor, Senhor, toda honra ao Senhor, porque o Senhor é digno disso, Pai. O Senhor é digno do nosso amor, o Senhor é digno da nossa adoração, o Senhor é digno de tudo que nós somos, Pai. Eu coloco os profetas da nação brasileira diante do Senhor. Se esse é o tempo dos profetas, Senhor, nos levanta como boca do Senhor, ajusta, tira todo o ruído, Pai, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Que os profetas do Senhor sejam liberados para ir para as nações da terra. Amém? Liberados em nome de Jesus. Que os profetas do Brasil não permaneçam somente no Brasil, que eles sejam liberados para as nações da terra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigada a você, Nath. Te amo, Nath. Te acho linda. Obrigada por todos vocês que tiveram aí, Zezé, Dani, eu amo Zé. Ô Zé, você é tão linda. Não tem uma live que eu não faça que você não apareça. Eu me sinto tão honrada por você. Ai, obrigada, gente. Olha, beijo. Beijo, tchau, tchau. Eu não sei que dia que eu vou voltar, mas eu vou tentar avisar, tá bom? Beijo, tchau.